Em 14 de outubro de 2007, na paróquia de Saint Martin, no estado da Louisiana, uma festa de casamento se transformou em um pesadelo. A noiva de 23 anos, Carla Norman, desapareceu sem deixar vestígios no meio da luxuosa recepção, deixando para trás apenas um par de sapatos e um pedaço de renda rasgado em uma cerca de arame farpado. Quando, após 6 longos dias, 2 caçadores avistaram sua silhueta nos densos arbustos do pântano de Atchafalaya, eles ficaram paralisados de horror. A moça estava com água até os ombros, exausta e pálida como a morte, mas o mais assustador era seu rosto. Ela olhava para seus salvadores com um olhar fixo e um sorriso largo e artificial. Não era a alegria do resgate, mas uma máscara congelada de loucura que escondia o segredo de um crime que chocou todo o Sul. Em 14 de outubro de 2007, na paróquia de Saint Martin, no estado da Louisiana, havia um calor anormal para o meio do outono. A umidade do ar chegava a 90%, transformando a noite em uma substância espessa e pegajosa que se depositava na pele. O epicentro dos acontecimentos daquela noite foi a propriedade privada Oak Hollow, localizada a alguns quilômetros do centro histórico de Saint Martinville. A antiga mansão, cercada por carvalhos centenários, com pesados musgos espanhóis pendurados nos galhos, estava iluminada por holofotes e guirlandas naquela noite. Ali se celebrava o casamento do arquiteto Danny Norman, de 26 anos, e da jovem Carla Norman, de 23. Cerca de 150 convidados se reuniram em uma grande tenda branca no quintal dos fundos. Havia música ao vivo, garçons servindo champanhe, e as risadas e conversas abafavam os sons da floresta noturna que se aproximava da borda do gramado bem cuidado. Ninguém dos presentes poderia imaginar que essa festa já havia se transformado em um local de crime e que os últimos minutos de despreocupação estavam se esvaindo junto com o derretimento do gelo nas taças. A cronologia da noite foi reconstruída pelos investigadores do Departamento de Polícia da paróquia de Saint-Martin, com precisão de minutos, graças aos depoimentos de testemunhas e a vídeos amadores. Às 21h10, as câmeras registraram Carla Norman na pista de dança. Ela dançava um lento com seu pai. A noiva parecia feliz, mas nas imagens é possível ver que ela faz várias caretas ao pisar com o pé direito. Os novos sapatos de salto alto de grife estavam lhe causando dor. Às 9h30, Carla se aproximou de sua dama de honra. Como mais tarde observou a testemunha no protocolo do interrogatório, Carla, rindo, sussurrou em seu ouvido que não aguentava mais a dor. Ela disse que iria para a casa de hóspedes para trocar os sapatos por sapatilhas mais confortáveis. A casa de hóspedes era um pequeno edifício de um andar, localizado a cerca de 60 metros da tenda principal, no fundo do jardim, mais perto da alameda sombreada. Voltarei em 10 minutos. Não comecem a cortar o bolo sem mim. Foram as últimas palavras de Carla Norman que alguém dos convidados ouviu. Ela se virou e seguiu pelo caminho sem iluminação em direção à casinha, seu vestido branco desaparecendo na sombra das árvores. O tempo passava. Às 9h50, o apresentador anunciou o início da cerimônia de corte do bolo de casamento. Danny Norman começou a procurar a esposa com o olhar entre a multidão, mas ela não estava em lugar nenhum. A princípio, ele decidiu que as meninas estavam demorando para retocar a maquiagem ou para tomar um pouco de ar fresco junto ao rio Bayou Teche, que corria nas proximidades. No entanto, quando mais 10 minutos se passaram e Carla ainda não havia aparecido, a leve preocupação se transformou em ansiedade. Danny, junto com o padrinho, dirigiu-se à casa de hóspedes. A porta do prédio estava entreaberta. Havia luz acesa no interior. Quando Danny entrou na sala de estar, foi recebido por um silêncio quebrado apenas pelo som estranho de água escorrendo. Em uma mesinha perto do espelho estavam os sapatos de Carla, jogados descuidadamente uns sobre os outros, e sua bolsa prateada. Dentro da bolsa estava o telefone. Danny correu para o banheiro e viu que a torneira da pia estava aberta ao máximo. A água já havia transbordado da pia de cerâmica
e escorria pelo chão de azulejos, formando uma grande poça. Carla não estava em lugar nenhum. «Carlo!» gritou Danny correndo para a varanda. Sua voz ecoou nas paredes da propriedade, mas a única resposta foi o canto das cigarras. Amigos e parentes, munidos de lanternas de celular, começaram a vasculhar o jardim, pensando que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Mas a cada minuto que passava, a esperança de uma explicação simples diminuía. Às 11 da noite, chegou-se a um ponto sem volta. As primeiras viaturas da delegacia do xerife chegaram ao local. A música foi desligada, a festa foi interrompida. Os convidados foram solicitados a não sair da tenda, enquanto os policiais cercavam um perímetro com fita amarela. O tenente da polícia que liderou a inspeção do local chamou a atenção para a parte de trás do quintal. Onde o gramado perfeitamente aparado terminava, começava uma faixa de arbustos selvagens e cana-de-açúcar alta, que separava a propriedade privada da área técnica. Ao se abrir caminho através da grama alta com uma lanterna potente, o tenente notou um detalhe que o fez parar. Em uma velha cerca de arame farpado que marcou o limite do terreno, havia um pedaço de tecido branco pendurado. Era renda. A perícia confirmaria mais tarde que esse pedaço havia sido arrancado da bainha do vestido de noiva de Carla Norman. O tecido ficou preso em um espinho enferrujado, a cerca de 2 pés do chão. Essa foi a primeira e mais terrível descoberta, que indicava que Carla não havia saído dali voluntariamente. Ao iluminar o chão sob a cerca, os policiais viram sinais de luta. A grama alta estava pisada, e 2 sulcos profundos eram claramente visíveis no solo úmido. Eles indicavam que alguém havia sido arrastado pelo chão, e a vítima tentava desesperadamente resistir com os pés, deixando marcas profundas no solo macio. As marcas se estendiam através dos arbustos e terminavam perto de uma velha estrada de cascalho, que levava à rodovia Louisiana Highway 31. No próprio cascalho, os peritos criminais encontraram mais uma prova. Marcas nítidas de pneus de um veículo pesado, provavelmente uma picape ou um SUV. A natureza das marcas indicava que o motorista havia acelerado bruscamente, arrancando com a tração, espalhando pedras em um raio de vários metros para trás. Às 2 da manhã do dia 15 de outubro, o interrogatório das testemunhas continuava, mas estava sendo difícil. A maioria dos convidados estava embriagada e confusa em seus depoimentos. Ninguém viu Carla sair do perímetro da área iluminada. A segurança no portão principal afirmou que nenhum carro suspeito saiu pela entrada principal. No entanto, a entrada dos fundos, a mesma que dava para a estrada de cascalho, não era vigiada e não tinha câmeras de vigilância. Era uma zona cega, cuja existência era conhecida apenas pelos moradores locais ou por aqueles que estudaram cuidadosamente a planta da propriedade. Danny Norman estava sentado na escada da casa de hóspedes, segurando os sapatos da esposa nas mãos. À sua volta, as luzes azuis das viaturas policiais piscavam, transformando a decoração do casamento em uma cena surrealista de um pesadelo noturno. Ele ainda não sabia que sua esposa não tinha simplesmente desaparecido. Ela havia sido sequestrada durante o casamento, aproveitando-se do barulho da festa e da escuridão, e agora estava nas mãos de alguém que conhecia a propriedade melhor do que ninguém. 6 dias se passaram desde que Carla Norman desapareceu na escuridão, atrás da tenda do casamento. Em 20 de outubro de 2007, a esperança de encontrar a noiva viva tornou-se tão tênue quanto a névoa matinal sobre o rio Bayou Teche. A operação de busca, que se desenrolou nas primeiras 48 horas, foi uma das maiores da história da paróquia de St. Martin. Centenas de voluntários, sinófilos com cães e policiais vasculharam cada acre de terra firme ao redor da propriedade Oak Hollow e ao longo da rodovia 31. Mas os resultados foram desanimadores. Helicópteros da Guarda Nacional levantavam voo diariamente, examinando as copas densas das florestas com câmeras térmicas. No entanto, a região da Louisiana sabe guardar seus segredos. A bacia do rio Atchafalaya
É composta por quase 1 milhão de acres de florestas pantanosas, onde a água é negra e opaca, e o pântano é capaz de engolir uma pessoa em questão de minutos. Aqui, entre ciprestes centenários e juncos densos, quaisquer vestígios desaparecem mais rápido do que a orvalho da manhã seca. Cartões com a foto de Carla sorridente em um vestido de noiva estavam pendurados em todos os postes de Brea Bridge a Lafayette, mas, devido à umidade, o papel ficou encharcado e o rosto da garota desaparecida se desfez, transformando-se em uma mancha cinza. A manhã de sábado, 20 de outubro, começou com uma névoa espessa que envolveu o pântano Henderson. Esta é uma das áreas mais inacessíveis e perigosas da bacia do Atchafalaya, localizada a leste dos pilares de concreto da ponte da rodovia interestadual número 10. Os pescadores comuns raramente vêm aqui. Este é um território de caçadores profissionais e caçadores furtivos que conhecem cada canal. Era aqui, no labirinto de águas escuras e tocos podres, que 2 moradores locais verificavam as armadilhas para nútrias. De acordo com um relatório elaborado posteriormente pelo oficial da patrulha, os caçadores entraram na água às 6h30 da manhã. Eles se moviam em um barco de alumínio de fundo plano, manobrando lentamente entre os troncos de árvores que se projetavam da água, como ossos. O motor funcionava em rotação mínima para não assustar a caça. Reinava o silêncio, que só era quebrado pelos salpicos dos peixes e pelo ruído distante dos caminhões que passavam pela ponte, algures acima das suas cabeças. Às 7h45 da manhã, o barco dos caçadores chegou a um beco sem saída, formado por árvores derrubadas pelo furacão e uma densa parede de juncos. Um dos homens que conduzia o barco pela popa notou algo anormalmente brilhante entre a massa cinzenta, verde da massa de lentilhas d'água e musgo. O objeto estava na sombra de um enorme cipreste, cujas raízes formavam um complexo sistema de grutas e nichos acima da superfície da água. Inicialmente, os homens decidiram que era lixo, um pedaço de plástico ou uma velha lona trazida pela correnteza após a última tempestade. No entanto, quando o barco se aproximou e um dos caçadores afastou o musgo espanhol pendurado com o remo, eles perceberam que estavam enganados. O que viram os fez desligar o motor e ficar paralisados de horror. Na água turva e parada, submersa até os ombros, estava uma pessoa. Era uma mulher. Suas mãos, brancas como giz, agarravam convulsivamente uma raiz de cipreste, escorregadia e coberta de muco, o que lhe permitia se manter à tona e não afundar. Ela vestia o que restava do que 6 dias antes era um luxuoso vestido de renda italiana. Agora, o tecido havia se transformado em trapos sujos e esfarrapados, pendurados em seus ombros magros. O véu, outrora símbolo de pureza, havia se transformado em uma corda, que se enredou em seus cabelos e nos galhos do arbusto, prendendo a vítima ao local de seu sofrimento. A pele da garota tinha uma tonalidade cinza-azulada, indicando hipotermia grave. As partes expostas do corpo, rosto, pescoço, braços, estavam cobertas por uma camada contínua de manchas vermelhas, causadas por milhares de picadas de mosquitos, pernilongos e formigas. Ela parecia parte do próprio pântano, como um fantasma que havia surgido da lama. Mas ela estava viva. Seu peito subia e descia levemente, aspirando o ar úmido. Os caçadores, recuperando-se do choque inicial, começaram a se aproximar cautelosamente. Um deles acendeu uma potente lanterna portátil e apontou o feixe de luz para o rosto da mulher encontrada. Nesse momento, aconteceu algo que ambos os testemunhos descreveram mais tarde nos seus depoimentos como a visão mais assustadora das suas vidas. Quando a luz brilhante atingiu seus olhos, a rapariga, lentamente, como uma boneca mecânica, virou a cabeça na direção do barco. Ela não gritou de alegria por ter sido salva. Ela não chorou.
Ela não disse uma palavra pedindo ajuda. Em vez disso, ela olhou diretamente para os homens com os olhos bem abertos, sem piscar, nos quais não havia medo, compreensão ou consciência humana. E em seu rosto pálido e exausto, um sorriso largo, imóvel e terrível se congelou. Seus lábios estavam tão esticados que a pele se rompeu nos cantos da boca, expondo os dentes em um sorriso sinistro. Não era um sorriso de alegria ou alívio. Era uma careta de loucura, um espasmo dos músculos faciais que fixou em seu rosto uma expressão de riso eterno e congelado. Ela continuou a olhar para seus salvadores e a sorrir com esse sorriso morto, mesmo quando eles a pegaram pelos braços e começaram a puxá-la para dentro do barco. O corpo de Carla Norman estava rígido e pesado como um tronco. Seus músculos estavam em um estado de forte hipertonia. Quando a colocaram no fundo do barco, coberto com uma lona, ela não relaxou, mas permaneceu deitada na mesma posição antinatural, com os dedos curvados, que continuavam a apertar uma raiz invisível. Durante todo o caminho de volta até a estação de barcos em Henderson, que levou cerca de 40 minutos, ela não emitiu nenhum som. Apenas seus olhos corriam de um lado para o outro, e um sorriso horrível não saía de seu rosto. Às 8h30 da manhã, o despachante do serviço 911 recebeu uma notificação sobre a mulher encontrada. Uma ambulância e viaturas policiais foram imediatamente enviadas ao cais, em Henderson. Quando os médicos chegaram ao local, viram uma multidão de moradores locais que observavam em silêncio, enquanto os caçadores entregavam o corpo aos médicos. O estado da vítima foi avaliado como crítico. Sua temperatura corporal havia caído para 88 graus Fahrenheit. Seu pulso era fraco e mal perceptível. Os policiais que chegaram para identificá-la mal reconheceram naquela criatura a bela mulher das fotos de casamento. A sujeira, a exaustão e aquela máscara assustadora a transformaram de forma irreconhecível. Apenas o anel de diamante intacto no dedo anelar da mão esquerda deu a confirmação definitiva. Carla Norman havia sido encontrada. Mas o estado em que ela se encontrava levantou mais perguntas do que respostas para os detetives. Os paramédicos tentaram inserir um tubo de oxigênio em sua boca, mas as mandíbulas da garota estavam tão contraídas por um espasmo que isso só foi possível com grande dificuldade. Ela não reagia a estímulos dolorosos, não respondia a perguntas, não reconhecia ninguém ao seu redor. Sua consciência estava presa em algum lugar distante, num labirinto escuro, onde a voz do médico não conseguia penetrar. A notícia de que a noiva tinha sido encontrada viva num pântano, 6 dias após o seu desaparecimento, espalhou-se rapidamente pela região. Danny Norman, que não conseguiu ficar parado durante todos esses dias e participou de todas as buscas, correu para o Hospital Lafayette General antes mesmo da ambulância chegar. Mas os médicos não o deixaram ver sua esposa. O que viram durante o exame inicial na sala de reanimação os levou a chamar imediatamente um toxicologista e investigadores da divisão criminal. Carla Norman voltou do pântano, mas não voltou sozinha. Ela trouxe em seu rosto a marca de algo tão sinistro que até mesmo médicos experientes desviaram o olhar. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar nos detalhes dessa história assustadora, peço que se inscrevam no canal, deixem um comentário abaixo deste vídeo e curtam. Sua atividade ajuda os algoritmos do YouTube a promover o vídeo, para que o maior número possível de pessoas possa ver esse caso confuso. Obrigado pelo apoio. Em 21 de outubro de 2007, o Centro Médico Lafayette General se transformou em uma fortaleza. A entrada da unidade de terapia intensiva era vigiada por 2 policiais, e pelos corredores, onde normalmente reinava o silêncio hospitalar, agora havia detetives e peritos criminais. Atrás das portas duplas da sala de reanimação número 304, uma equipe de médicos liderada pelo Dr. Richard LeBlanc lutava pela vida de uma paciente, cujo retorno da morte se tornou um fenômeno médico. O estado de Carla Norman continuava crítico. Seu organismo estava à beira de uma falência total dos sistemas,
A temperatura corporal mal ultrapassava os 88 graus Fahrenheit, o que indicava hipotermia profunda. A pele estava tão desidratada que não se esticava após ser pressionada, e o nível de eletrólitos no sangue caiu para níveis incompatíveis com o funcionamento normal do coração. No entanto, sob uma camada de sujeira, lodo do rio e algas secas, os médicos descobriram algo que contradizia todas as teorias anteriores da investigação. Durante uma inspeção detalhada do corpo, realizada por um médico legista, não foram encontrados vestígios de violência sexual. Não havia hematomas causados por golpes, marcas de amarração nos pulsos ou tornozelos, nem fraturas graves nos ossos. Todas as lesões, inúmeros arranhões, cortes causados por juncos afiados e picadas de insetos, eram superficiais e resultantes de uma longa permanência na natureza selvagem. Parecia que ela havia entrado no pântano sozinha e simplesmente ficado lá, sem tentar sair. Mas o principal mistério para a equipe médica continuava sendo o rosto dela. O mesmo sorriso horrível e largo que assustou os caçadores não desaparecia. Não era uma emoção. Era um espasmo grave dos músculos faciais que bloqueava a mandíbula em uma posição não natural. O termo médico para esse fenômeno é risos sardônicos, ou sorriso sardônico. Era tão forte que as enfermeiras tiveram que usar dilatadores especiais para inserir o tubo de intubação para manter a respiração. Carla continuou a sorrir, mesmo em coma induzido, o que criou uma atmosfera deprimente na enfermaria. Os detetives que esperavam no corredor exigiram respostas. Por que ela não pediu ajuda? Por que ela não morreu de desidratação antes? E o que causou essa paralisia facial? A resposta veio 24 horas depois, quando o Laboratório de Toxicologia do Estado em Baton Rouge enviou um fax urgente com os resultados de uma análise detalhada do sangue. O relatório, assinado pelo toxicologista-chefe do Estado, indicava que o sangue de Carla Norman apresentava concentrações letais de duas substâncias, escopolamina e atropina. Essas são alcaloides tropânicos potentes que causam depressão do sistema nervoso central, bloqueiam os neurotransmissores e levam à perda total da consciência. A fonte desses venenos era uma planta bem conhecida por todos os agricultores da Louisiana, o estramônio, ou Datura stramonium. Essa planta, que os locais chamam de erva do diabo ou erva daninha Jimson, cresce em toda a Louisiana, nas margens das estradas, em campos abandonados e terrenos baldios. Suas sementes e folhas contêm uma das toxinas naturais mais poderosas, capazes de transformar uma pessoa em uma marionete obediente. O efeito da dose que Carla recebeu foi descrito pelos médicos aos investigadores como subjugação farmacológica. Esse coquetel explica absolutamente tudo, observou o Dr. LeBlanc durante uma reunião com os investigadores. A escopolamina em doses elevadas causa amnésia total e suprime a vontade. Sob seu efeito, a pessoa permanece consciente, pode andar, executar comandos simples, mas é incapaz de pensar criticamente ou resistir. Ela se torna um prisioneiro ideal, que não precisa ser amarrado com cordas. A atropina, por sua vez, causa fortes alucinações, dilatação das pupilas, boca seca e o mesmo espasmo muscular que levou ao aparecimento da máscara da loucura. Os médicos supuseram que Carla passou todos esses 6 dias em um estado de delírio narcótico contínuo. Ela não entendia onde estava, não sentia o passar do tempo, a fome ou o frio. Paradoxalmente, foi precisamente este veneno que provavelmente lhe salvou a vida. Especialistas em sobrevivência em zonas pantanosas, após analisarem um relatório toxicológico, concluíram que, em condições normais, o pânico a teria matado na primeira noite. Uma pessoa que cai num pântano começa a se debater, gritar e tentar fugir, o que inevitavelmente leva a que o pântano a sugue ainda mais para dentro, ou a que ela se torne vítima de jacarés, atraídos pelos salpicos de água. Carla, porém, permaneceu imóvel.
Em suas alucinações, os troncos dos ciprestes podiam parecer convidados de um casamento, e o barulho do vento, música. Ela simplesmente esperava o fim da dança, que nunca parava em sua cabeça. Ela não fazia movimentos bruscos, não criava vibrações na água, e por isso, os predadores a ignoravam, considerando-a parte da paisagem inanimada. Ela era uma estátua viva em meio a uma floresta morta. Para os investigadores, esse relato foi um ponto de virada. A teoria de um ataque aleatório de um maníaco na floresta, ou de que Carla fugiu sozinha e se perdeu, desmoronou completamente. A origem vegetal do veneno indicava uma preparação cuidadosa. Era necessário colher o estramônio, secá-lo, extrair a substância ativa e calcular a dosagem para que a vítima não morresse instantaneamente, mas perdesse a consciência. Isso exigia tempo e conhecimentos específicos. Além disso, a escopolamina começa a agir 15 a 20 minutos após entrar no organismo por via oral. Isso significava que o veneno não lhe foi dado na floresta. Ela foi envenenada ainda no casamento, na presença de 150 convidados. Alguém presente, um amigo, parente ou conhecido, aproximou-se dela com um sorriso, estendeu-lhe uma taça com uma bebida ou um pedaço de comida, olhando-a diretamente nos olhos, sabendo que em poucos minutos sua mente se apagaria. O tenente Thibodeau ordenou que fossem imediatamente apreendidas todas as listas de convidados, o menu do catering e, o mais importante, todas as gravações amadoras feitas entre as 9 da noite e o momento do desaparecimento. O criminoso não estava escondido nos arbustos com uma faca. Ele estava em um terno caro, ao lado da noiva sob a luz dos holofotes, e possivelmente até mesmo apareceu na filmagem no momento em que lhe passou o veneno. Agora, a investigação precisava encontrar esse momento entre as horas de vídeo da festa, onde cada convidado sorridente poderia ser o assassino. Em 22 de outubro de 2007, a delegacia de polícia de Saint-Martinville parecia uma colmeia agitada. O ar na sala de reuniões estava pesado com a fumaça do cigarro e o cheiro de café frio. Em cima das mesas, havia pilhas de fitas de vídeo, DVDs e cópias impressas dos depoimentos das testemunhas. Depois que os toxicologistas confirmaram o envenenamento de Carla Norman com alcaloides potentes, a investigação deu uma guinada radical. Agora, os detetives não procuravam apenas um sequestrador que poderia estar escondido nos arbustos, mas alguém que estivesse presente na festa, sorrisse para a noiva e lhe entregasse o veneno com as próprias mãos. O tenente Marcos Thibodeau percebeu que a chave para a solução do caso estava no intervalo de tempo entre as 9 e as 10 da noite do dia 14 de outubro. Considerando que a escopolamina começa a agir 15 a 20 minutos após entrar no estômago, Carla deve ter sido envenenada por volta das 9h10 ou 9h15. Isso reduziu significativamente o círculo de suspeitos, mas ao mesmo tempo tornou a situação ainda mais terrível. O envenenador era alguém da família. A equipe de investigação começou a revisar, segundo a segundo, todas as imagens de vídeo disponíveis. Era um trabalho exaustivo e monótono. Os detetives revisaram dezenas de horas de gravações de câmeras amadoras, telefones e filmagens profissionais do operador de casamento. Todos estavam sob suspeita. Garçons que serviam bebidas, ex-namorados de Carla que poderiam estar entre os convidados e até mesmo o próprio noivo, Danny Norman. Seu comportamento, confusão e choque poderia ser apenas uma boa atuação. No entanto, o polígrafo, que Danny passou voluntariamente naquela mesma manhã, não revelou sinais de mentira. A descoberta aconteceu por volta das 2 da tarde. Um dos detetives, ao rever a gravação da câmera do tio da noiva, pausou o vídeo e chamou o tenente. A tela do monitor mostrava um momento que se encaixava perfeitamente na teoria dos toxicologistas. O código de tempo no vídeo mostrava 9 horas e 10 minutos da noite. A câmera filmava uma visão geral da pista de dança, mas no canto esquerdo do quadro era possível ver claramente Carla Norman.
Ela tinha acabado de dançar com o pai e, abanando-se com um leque, aproximou-se da borda da tenda. Nesse momento, um homem se aproximou dela. Era um homem alto e de ombros largos, vestindo um terno azul escuro. Ele segurava 2 taças com ponche vermelho nas mãos. No vídeo, vê-se claramente o homem a dizer algo a Carla, a sorrir e a estender-lhe uma das taças. Ela pega na bebida, eles brindam e Carla dá alguns grandes goles, provavelmente com sede depois de dançar. Depois disso, o homem dá-lhe uma palmada no ombro e afasta-se em direção à saída. Danny Norman, que foi imediatamente chamado para identificar o corpo, olhou para o frame e empalideceu. "É o Lucas", disse ele baixinho. "Meu primo, Lucas Landry." Lucas Landry, um farmacêutico de 30 anos de Lafayette, era primo de Danny por parte de mãe. No casamento, ele se comportou de maneira reservada, mantendo-se afastado da diversão principal. Mas, segundo Danny, sempre foi próximo da família. Essa descoberta imediatamente o tornou o suspeito número 1. Ele tinha acesso a produtos químicos devido à sua profissão, estava no casamento, e foi ele quem serviu a bebida à noiva exatamente 20 minutos antes de ela se sentir mal e ir para a casa de hóspedes. A polícia imediatamente começou a verificar os movimentos de Lucas Landry naquela noite. Parecia que o caso estava resolvido. O motivo ainda precisava ser estabelecido, mas a oportunidade e o meio eram óbvios. No entanto, em 1 hora, a euforia dos investigadores se transformou em profunda decepção. Lucas Landry tinha um álibi. E não era apenas um álibi, era irrefutável, confirmado por testemunhas e câmeras de vigilância independentes. Durante o interrogatório da tia e do tio do noivo, que estavam sentados à mesma mesa que Lucas, detalhes importantes foram revelados. Exatamente às 21h15, apenas 5 minutos depois de entregar a bebida a Carly, Lucas se aproximou da mesa dos parentes. Ele parecia pálido e segurava a cabeça. Lucas reclamou muito alto de enxaqueca, testemunhou a tia no protocolo. Ele disse que sua cabeça estava latejando por causa da música alta e dos flashes de luz e que precisava ir para casa para tomar remédios. Ele até pediu para pedir desculpas aos pais de Carly por ir embora tão cedo. Às 21h20, Lucas Landry se aproximou de Danny, apertou sua mão e se despediu. Esse momento também foi capturado em vídeo. Depois disso, ele se dirigiu à saída principal da propriedade. Os seguranças no portão confirmaram no livro de registro. A picape Dodge Ram prateada, pertencente a Lucas Landry, saiu do território de Oak Hollow às 21h25. Isso destruiu completamente a versão da investigação sobre o sequestro. Carla foi para a casa de hóspedes às 21h30. Ela desapareceu entre as 21h40 e as 21h50. Nesse momento, de acordo com as provas documentais, o suspeito já estava fora da propriedade, dirigindo pela estrada na direção oposta. Os detetives tentaram se agarrar à versão de que ele poderia ter ido para perto, escondido o carro e voltado a pé. Mas essa teoria também se chocou com os fatos. As câmeras de vigilância do posto de gasolina Chevron na cidade de Bridge registraram a picape de Lucas às 9h40. Na gravação, é possível ver claramente a placa do carro e o próprio motorista, que comprou uma garrafa de água e um pacote de comprimidos para dor de cabeça. O posto de gasolina em Bridge fica a 24 quilômetros do local do casamento. É fisicamente impossível estar no posto às 21h40 e, ao mesmo tempo, sequestrar a noiva da casa de hóspedes em St. Martinville. O tempo e a distância foram os melhores advogados de Lucas Landry. O tenente Thibodeau estava sentado diante do quadro com as provas, tentando encontrar um erro nos cálculos. Tudo indicava que Lucas havia envenenado Carla. O farmacêutico, o acesso ao veneno, o timing perfeito para passar a bebida. Mas a lógica do crime falhava na fase do sequestro. Se ele a envenenou, como planejava levar o corpo, estando a 24 quilômetros de distância?
Será que ele tinha um cúmplice? Ou talvez o envenenamento tenha sido apenas um ato de vingança ou uma piada de mau gosto, e o desaparecimento, uma trágica coincidência, quando a garota drogada saiu sozinha da propriedade e foi vítima de outra pessoa? Mas a intuição dizia ao investigador que havia algo de estranho nesse álibi perfeito. Ele reclamava muito alto da enxaqueca, se despedia de forma muito ostensiva. Apareceu na hora certa, nas câmeras do posto de gasolina, comprando exatamente os comprimidos para dor de cabeça, como se estivesse deixando um rastro digital de propósito. No papel, Lucas Landry estava limpo como um vidro. Ele deixou a festa antes de Carla dar o passo fatal na escuridão. No entanto, na gravação do casamento, que o tenente assistia repetidamente, o olhar de Lucas ao servir a taça não era o olhar de um irmão. Era o olhar de um predador que sabe exatamente quando a armadilha se fechará. Outubro de 2007 trouxe uma nova e sinistra dinâmica à investigação do caso de Carla Norman. Depois que o álibi de Lucas Landry aparentemente destruiu a versão sobre seu envolvimento, os detetives do gabinete do xerife do condado de St. Martin decidiram mudar de tática. Em vez de procurar provas diretas no local do crime, eles começaram a estudar a personalidade do principal suspeito. E quanto mais se aprofundavam na biografia do farmacêutico de 30 anos, mais detalhes alarmantes vinham à tona. Lucas Landry trabalhava em Lafayette, em uma farmácia chamada Acadian Compounding Pharmacy. Não era uma farmácia comum, onde se vendem comprimidos prontos. Era um laboratório especializado, onde se fabricavam medicamentos de acordo com receitas individuais. Aqui se misturavam componentes, criavam-se suspensões complexas e trabalhava-se com substâncias químicas puras. Os colegas descreviam Lucas como um pedante, uma pessoa com uma mente matemática, que nunca errava nas dosagens, nem mesmo em miligramas. Ele tinha acesso ilimitado a uma base de produtos químicos e, o mais importante, possuía um profundo conhecimento de toxicologia e farmacocinética. Para os investigadores, isso foi a chave para compreender o mecanismo do envenenamento. A extração de alcaloides da erva moura e o cálculo da dose que não mataria a vítima, mas apenas paralisaria sua vontade, exigiam exatamente essa qualificação. Uma pessoa comum provavelmente teria matado Carla com uma overdose, ou não teria alcançado o efeito desejado. Lucas, porém, criou uma armadilha química perfeita. Paralelamente à verificação da atividade profissional, os detetives realizaram uma série de novos interrogatórios aos familiares mais próximos. Danny Norman, que até então se recusava a acreditar no envolvimento do primo, começou a lembrar detalhes aos quais não tinha prestado atenção anteriormente. Lucas sempre foi reservado, solitário, contou Danny durante uma conversa com o investigador na sala de interrogatórios. Ele não tinha relacionamentos sérios com mulheres, vivia para o trabalho e a família. Mas sua ligação conosco às vezes parecia excessiva. Os amigos da família foram mais categóricos em suas declarações. Uma das amigas de Carla contou que Lucas frequentemente aparecia onde Carla estava, mesmo sem ser convidado. Ele conhecia a rotina dela, seus hábitos, seus lugares favoritos. Mas a descoberta mais preocupante foi o chamado Arquivo da Família, que Lucas mantinha. Ele estava sempre com uma câmera nas festas de família, posicionando-se como o cronista da história do clã Landry. No entanto, quando os detetives examinaram as cópias das fotos fornecidas pelos parentes, eles notaram uma estranha regularidade. Nas fotos de grupo, o foco estava sempre deslocado para Carla. Em centenas de fotos, ela estava no centro, e as outras pessoas frequentemente apareciam cortadas ou desfocadas. Não era amor fraternal. Era uma obsessão que amadureceu ao longo dos anos, sob a máscara do carinho familiar. Com o motivo e o meio em mãos, o tenente Marcos Thibodeau voltou-se para o principal obstáculo, o álibi. Como Lucas poderia ter sequestrado Carla se as câmeras registraram sua saída pelo portão principal
e o cheque do posto de gasolina confirmava que ele estava a 24 quilômetros dali. O investigador colocou sobre a mesa um mapa topográfico detalhado da área ao redor da propriedade Oak Hollow e começou a procurar uma falha no plano perfeito do criminoso. A atenção do tenente foi atraída por uma linha quase imperceptível, marcada no mapa como Passagem Técnica número 4. Era uma velha estrada de terra usada pelos fazendeiros para transportar a colheita de cana-de-açúcar e eletricidade para a manutenção das linhas de alta tensão. Ela começava a meio quilômetro da entrada principal da propriedade, escondida em meio a altos canaviais, e fazia uma grande curva, terminando na mesma estrada de cascalho atrás da propriedade, onde foram encontrados vestígios de arrasto e pneus. A hipótese da investigação começou a tomar forma. Lucas Landry saiu pelo portão principal às 21h25, certificando-se de que os seguranças e as câmeras registrassem sua saída. Era uma demonstração para criar um álibi. Mas em vez de ir para casa, ele dirigiu meio quilômetro pela estrada, virou bruscamente em uma saída técnica e desligou os faróis. Movendo-se na escuridão total pelo solo macio entre as paredes de cana-de-açúcar, ele contornou a propriedade pelo perímetro e dirigiu até a parte de trás do quintal, até a mesma zona cega, perto da casa de hóspedes. Ele sabia que não havia câmeras ali. Ele sabia que não havia segurança. E o mais assustador, ele sabia exatamente o tempo certo. Como farmacêutico, ele calculou o tempo de ação da escopolamina com precisão de minutos. Ele deu a Carla a bebida envenenada às 9h10. Os primeiros sintomas, tontura, boca seca, desorientação e sensação de sufocamento, deveriam aparecer em 15 a 20 minutos. Ele sabia que Carla, sentindo-se mal na tenda abafada, iria procurar um lugar fresco e silencioso. A casa de hóspedes era o lugar mais próximo. Lucas não estava apenas esperando por uma oportunidade. Ele criou uma situação em que a vítima veio até ele. Ele estava sentado em sua caminhonete escura, atrás da cerca, ouvindo a música do casamento e esperando que a porta da casa de hóspedes se abrisse. Quando Carla, já sob o efeito da droga, saiu cambaleando para a varanda dos fundos para respirar ar fresco, ele estava lá. Sua consciência já flutuava em uma névoa de alucinações. Sua vontade estava suprimida. Não foi preciso ameaçá-la com uma arma. Bastava pegá-la pela mão e levá-la. Os sinais de luta perto da cerca apareceram apenas porque suas pernas já se recusavam a obedecer, e ele teve que arrastá-la à força até o carro. A polícia enviou imediatamente um grupo de técnicos ao antigo desvio no campo, e a teoria se confirmou. Na lama seca entre os canos, os peritos encontraram marcas de pneus, idênticas às encontradas no cascalho atrás da propriedade. A largura da base das rodas e o desenho do piso correspondiam às características de fábrica da picape Dodge Ram. O quebra-cabeça se encaixou. Lucas Landry não foi para casa tratar sua enxaqueca. Ele deu uma volta mortal pelo campo, pegou sua vítima, jogou-a no carro e só então foi para a rodovia para aparecer nas câmeras do posto de gasolina, criando a ilusão de que não estava envolvido. Mas restava uma questão que gelava o sangue dos detetives. Se ele a sequestrou às 10 da noite, e ela foi encontrada 6 dias depois em um pântano, onde ele a manteve durante todo esse tempo? E o que ele fez com ela enquanto ela sorria com seu sorriso mortal? A resposta a essa pergunta poderia estar escondida em um lugar que só os membros da família Landry conheciam. Em 23 de outubro de 2007, exatamente às 6 da manhã, o silêncio do bairro residencial de Bree Bridge foi quebrado pelo barulho de um ariete. A equipe de resposta especial do gabinete do xerife do condado de St. Martin, após receber um mandado de busca, arrombou a porta de entrada da casa de Lucas Landry. Os detetives esperavam encontrar dentro dela vestígios do crime, talvez restos de drogas ou pertences da noiva sequestrada. No entanto, quando a fumaça da granada de luz e som se dissipou, eles se depararam com uma limpeza impecável. A casa do farmacêutico parecia uma sala de cirurgia. Tudo estava em perfeita ordem, sem um único grão de poeira nos móveis. Os livros nas prateleiras estavam organizados por cor, e as roupas no armário estavam classificadas por tonalidade. Os peritos passaram 4 horas no local,
examinando cada canto com luz ultravioleta e tirando impressões digitais. Mas não encontraram absolutamente nada que ligasse o proprietário ao desaparecimento de Karla Norman. A garagem estava igualmente vazia. As ferramentas estavam penduradas na parede em simetria rigorosa e o chão estava lavado até brilhar, como se alguém tivesse tentado limpar não apenas a sujeira, mas também a própria memória de qualquer atividade. A investigação teria chegado a um beco sem saída se o tenente Marcos Thibodeau não tivesse prestado atenção a um chaveiro velho com uma chave enferrujada, encontrado na gaveta da mesinha de cabeceira. No chaveiro havia uma inscrição: Buffalo Cove. Esse é o nome de uma região remota e selvagem, nas profundezas da bacia do Atchafalaya, conhecida por seus pântanos intransitáveis e áreas de caça abandonadas. Danny Norman, que foi chamado urgentemente para uma consulta, reconheceu a chave. Ele lembrou que a família Landry tinha uma velha cabana de caça lá, que ninguém usava há mais de 10 anos, pois só era possível chegar lá de barco ou com um veículo off-road preparado na estação seca. Às 2 da tarde, a equipe operacional, reforçada por guardas florestais do Departamento de Vida Selvagem, partiu para o interior dos pântanos. A viagem levou mais de 1 hora. Os barcos avançavam lentamente pelo labirinto de canais, onde a água estava coberta por uma espessa camada de lentilha d'água e troncos negros se projetavam da água. A cabana ficava em uma pequena elevação, cercada por uma parede de juncos altos. Era uma construção sombria de madeira sobre estacas, enegrecida pela umidade e pelo tempo, com janelas tapadas e telhado coberto de musgo. Por fora, parecia completamente abandonada. No entanto, quando os detetives quebraram o cadeado enferrujado e abriram a pesada porta de carvalho, foram atingidos pelo cheiro de ar viciado, misturado com o cheiro de produtos químicos e perfume feminino barato. O feixe de luz da lanterna revelou um interior que fez os experientes policiais estremecerem. Não era uma cabana abandonada, era um covil preparado. No meio da sala, havia uma cadeira com fixadores macios nas pernas para não deixar marcas. No canto, havia pilhas de caixas cuidadosamente empilhadas, com água engarrafada e conservas, suficientes para vários meses de vida autônoma. No cabide, havia uma coleção de roupas femininas novas, vestidos, lingerie, pijamas. Todas as peças tinham etiquetas, e o mais importante, eram do tamanho de Karla. Havia até produtos de higiene, cosméticos e pentes. Tudo o que era necessário para manter uma mulher em cativeiro por um longo período. Mas o verdadeiro horror esperava nas paredes. Toda a superfície interna da cabana estava coberta de fotografias. Não era apenas o arquivo de família de que os parentes falavam. Era uma crônica de obsessão que durou anos. Centenas de fotos tiradas com uma lente teleobjetiva a grande distância. Karla saindo da escola, Karla na universidade, Karla em um piquenique, Karla experimentando um vestido de noiva. Em muitas fotos, os rostos de outras pessoas, Danny, seus pais, amigos, foram cortados ou pintados com caneta preta. Neste mundo criado pela imaginação doentia de Lucas, existiam apenas 2, ele e ela. Sobre a mesa, ao lado de um conjunto de instrumentos cirúrgicos e copos, com líquidos desconhecidos, havia um diário grosso com capa de couro. O tenente Thibodeau calçou luvas e começou a folhear as páginas. As anotações, feitas com uma caligrafia pequena e cuidadosa, revelavam o plano que Lucas vinha elaborando há anos. Ele não pretendia matar Karla. Seu objetivo era muito mais assustador. Reinicialização farmacológica. Era assim que ele chamava seu método. Lucas descrevia detalhadamente os esquemas de administração de escopolamina e atropina, calculando as doses de forma a manter a vítima em um estado de amnésia e submissão permanentes. Ele planejava apagar a memória dela sobre Danny, sobre o casamento, sobre toda a sua vida passada. Ele queria que ela esquecesse quem era e reescrevesse sua consciência do zero,
colocando em sua cabeça uma nova realidade, onde ele era seu salvador e único homem amado. Seria uma longa e dolorosa transformação de personalidade, para a qual ele reservou todo o inverno naquela cabana isolada. A última página do diário estava datada da noite de 14 de outubro, logo após o sequestro. A caligrafia mudou, tornou-se irregular, nervosa. As letras saltavam nas linhas e a tinta estava manchada em alguns lugares, como se fossem gotas de água ou suor. Essa anotação se tornou a prova principal do caso e explicava por que Carla foi encontrada sozinha no pântano. Tudo deu errado. A dose estava correta, mas a reação do organismo foi imprevisível. Ela não adormeceu. Ela enlouqueceu. No carro, ela começou a gritar com uma voz desumana, arranhava o rosto, via demônios. Parei perto da barragem para injetar o antídoto, mas ela escapou. A força da loucura a transformou em uma super-humana. Ela correu para a escuridão, direto para a selva. Em seguida, vinha um parágrafo que fez o tenente prender a respiração. Eu corri atrás dela. Quase a alcancei perto do velho cipreste, mas ela não parou diante do precipício. Ela caiu no abismo. Houve um grande barulho e o estalo de galhos. Depois, silêncio. A água negra a levou instantaneamente. Esperei 10 minutos, iluminando com a lanterna, mas a superfície nem sequer se moveu. O pântano a engoliu. Agora ela é um anjo. Eu não sou um assassino. Eu queria salvá-la, mas Deus decidiu o contrário. Os investigadores trocaram olhares. O diário revelou-lhes uma verdade que eles não esperavam. Lucas Landry tinha certeza de que Carla estava morta. Ele ouviu um barulho, viu a queda e foi embora, convencido de que o pântano havia enterrado sua amada para sempre. Ele não sabia que o abismo não era tão profundo, ou que a espessa camada de musgo flutuante amorteceu a queda. Ele viveu esses 6 dias pensando que ela estava morta, lamentando sua morte em sua mente perversa. E agora, a polícia tinha em mãos uma arma mais terrível do que qualquer pistola. Eles sabiam que o fantasma que Lucas chorava estava, na verdade, respirando na UTI de Lafayette. Em 24 de outubro de 2007, às 11h40 da manhã, o trabalho rotineiro da farmácia Acadian Compounding, em Lafayette, foi interrompido pela chegada de 3 detetives e 2 policiais uniformizados. Lucas Landry estava atrás da divisória de vidro do laboratório, misturando os componentes para mais uma receita. Quando o tenente Marcos Thibodeau apresentou o distintivo e o mandado de prisão, Lucas não ofereceu qualquer resistência. Ele cuidadosamente tirou o jaleco branco, colocou-o no encosto da cadeira e estendeu as mãos para as algemas. Seu rosto permaneceu absolutamente impassível, até mesmo frio. Em seus olhos não se lia pânico, mas uma estranha e sombria confiança de alguém que sabe o que os outros não sabem. O interrogatório começou às 13h15, na sala número 2 da Delegacia de Polícia de Saint-Martinville. Era uma sala apertada com paredes cinzentas, um grande espelho de Gesell e uma mesa de metal aparafusada ao chão. Em frente a Lucas estavam sentados o tenente Thibodeau e o detetive sênior da divisão criminal. A atmosfera estava tensa ao extremo. Os investigadores sabiam que estavam lidando com um intelectual, um sociopata que planejou esse crime durante anos e acreditava em sua impunidade. Os primeiros 40 minutos do interrogatório se transformaram em um jogo de gato e rato. Lucas Landry negou categoricamente qualquer envolvimento no desaparecimento de Carla Norman. Ele falava com uma voz calma e monótona, referindo-se repetidamente ao seu álibi. Já disse aos seus colegas, repetia ele calmamente, olhando diretamente nos olhos do tenente. Às 21h40, eu estava no posto de gasolina em Bree Bridge. Eu estava com uma forte enxaqueca. Comprei água e comprimidos. Vocês viram o recibo. Vocês viram o vídeo. Eu não poderia estar fisicamente na propriedade. Ele agia como se fosse um erro lamentável, que estivesse prestes a ser corrigido. Sua confiança baseava-se em um fato simples. Ele acreditava que não havia corpo.
E sem corpo, não há caso de homicídio. Na realidade dele, Carla estava morta, engolida pelas águas negras do pântano de Atchafalaya, onde até os ossos se dissolvem em poucos anos. Percebendo que a pressão direta não estava funcionando, o tenente Thibodeau decidiu usar uma tática psicológica arriscada. Ele fez um sinal para que seu parceiro saísse, ficando sozinho com o suspeito. O tenente tirou os protocolos da mesa e inclinou-se para Lucas, mudando o tom de oficial para confiante, quase compassivo. Ele decidiu jogar com a obsessão de Lucas, sem revelar o principal trunfo da investigação: o fato de que Carla estava viva. Sabemos que você estava lá, Lucas, disse Thibodeau baixinho. Encontramos marcas do seu caminhão na estrada de serviço atrás da propriedade. A análise dos pneus deu uma correspondência de 100%. Sabemos que você a levou pela porta dos fundos. Não estamos perguntando se você fez isso. Sabemos que aconteceu. Lucas estremeceu, mas permaneceu em silêncio. Escute, continuou o detetive, observando atentamente a reação do suspeito. Danny e os pais de Carla. Eles estão arrasados. Tudo o que eles querem agora é se despedir. Apenas nos diga onde está o corpo. Diga onde ela está para que a família possa enterrá-la de forma digna. Não deixe que ela fique lá, na lama, para sempre. Ela merece melhor. Essas palavras foram a chave que quebrou a defesa de Lucas. A menção ao enterro e à sujeira ressoou em sua percepção distorcida da realidade. Para ele, Carla era uma santa, um anjo que ele tentava salvar da rotina. A certeza de que a polícia a considerava morta soltou sua língua. Sua máscara de indiferença se quebrou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento, e sim de pena de si mesmo e de sua perda. Eu não queria mal a ela, sussurrou Lucas, e sua voz tremeu pela primeira vez. Eu nunca teria causado dor a ela. Eu queria salvá-la. Salvá-la da vida que a esperava com Danny. Eu queria dar a ela uma vida nova, pura. Ele começou a falar sobre Carla no passado, como se ela estivesse morta. Ele confessou que misturou extrato de estramônio no ponche, calculando a dose para que ela ficasse maleável. Mas, segundo ele, algo deu errado. O organismo de Carla reagiu aos alcaloides de forma imprevisível. Quando ela entrou no meu carro, passou mal, continuou Lucas, olhando para a mesa. Em vez de adormecer e esquecer tudo, ela começou a gritar. Ela via demônios. A droga teve um efeito muito forte. Ela não me reconhecia. Achava que eu era um monstro. Lucas contou como saiu da estrada e dirigiu-se para a barragem na zona de Henderson, tentando encontrar um local tranquilo para acalmar e, talvez, administrar-lhe o antídoto que tinha no seu kit de primeiros socorros. Mas quando parou a carrinha, Carla, em estado de psicose aguda, fugiu. Ela parecia possuída. A voz de Lucas se transformou em um grito. Ela abriu a porta e correu direto para a escuridão. Não havia nada lá, apenas floresta e água. Eu gritei para ela parar, mas ela não ouviu. Os investigadores atrás do vidro prenderam a respiração. Lucas descreveu os últimos minutos da vida de Carla, tal como ele se lembrava. Corri atrás dela, quase a alcancei. Ele cerrou os punhos, como se estivesse revivendo aquela noite. Eu ouvi o tecido do vestido dela rasgando, ouvi a respiração dela. Eu estava bem perto, a 2 passos. Minha mão já quase tocava o véu dela. E então, ele descreveu o momento que considerou a morte dela. Bem na minha frente, o chão acabou. Ela não viu o precipício. Havia uma encosta íngreme, com cerca de 6 metros de altura. Ela tropeçou em uma raiz e caiu na escuridão. Eu ouvi o barulho do corpo batendo na água e o estalo de galhos secos. A sala de interrogatório ficou em silêncio. Lucas olhou para o detetive, buscando compreensão. Deitei-me na beira do precipício e apontei a lanterna para baixo. Continuou ele, quase inaudível. Mas o feixe de luz não atravessava a escuridão e os juncos densos.
Chamei por ela. Esperei. Esperei 10 minutos. Mas havia silêncio. Silêncio morto. Absoluto. Nenhum barulho. Nenhum grito. Nenhum gemido. A água levou instantaneamente. Eu percebi que ela tinha morrido. Ela se tornou um anjo. Eu fui embora, porque não havia mais nada a fazer. O pântano é o túmulo dela. Lucas recostou-se na cadeira, enxugando as lágrimas com a manga. Ele parecia uma pessoa que se confessou e agora espera o perdão dos pecados. Ele confessou o sequestro e o homicídio involuntário, certo de que o corpo nunca seria encontrado e que sua versão do acidente seria impossível de refutar. Ele acreditava no silêncio mortal que ouvira naquela noite. Ele não sabia que o silêncio era resultado de paralisia e não de morte. O tenente Thibodeau olhou em silêncio para o assassino que acabara de assinar sua sentença. O detetive pegou lentamente da mesa uma pasta de papelão que até aquele momento não havia aberto. Seu rosto permaneceu impassível, mas um brilho frio apareceu em seus olhos. Ele sabia que agora destruiria o mundo de Lucas Landry com um único movimento. Você ouviu o silêncio, Lucas, porque ela não podia gritar, disse Thibodeau, abrindo a pasta. Você acha que ela está morta. Tenha certeza de que ela é um anjo, mas está enganado. O tenente tirou da pasta a única fotografia tirada naquela manhã na unidade de cuidados intensivos e colocou-a à frente de Lucas. Na foto, Carla Norman, viva, com tubos de soro e o mesmo sorriso congelado e assustador no rosto, olhava diretamente para a lente. Em 24 de outubro de 2007, às 2h15 da tarde, reinava o silêncio na sala de interrogatórios da delegacia da paróquia de Saint-Martin. Lucas Landry, que acabara de confessar a morte de Carla, estava sentado com a cabeça apoiada nas mãos. Ele parecia uma pessoa que havia tirado um grande peso do coração. Em sua mente distorcida, ele não era um assassino. Ele era um herói trágico que tentou salvar sua amada, mas a perdeu devido a um acidente. Ele tinha certeza de que o pântano escondia seu corpo com segurança, e a ausência do cadáver lhe garantiria, na pior das hipóteses, uma acusação de homicídio culposo. O tenente Marcos Thibodeau observava o suspeito em silêncio. Ele esperava que o eco das palavras de Lucas sobre o silêncio da morte e o anjo se dissipassem. Então, o detetive abriu lentamente a pasta de papelão que estava à sua frente sobre a mesa, pegou uma fotografia brilhante de 20 por 25 centímetros e a colocou diante de Lucas. Você ouviu o silêncio, Lucas, porque ela não podia gritar, disse Thibodeau em tom frio. Você acha que ela está morta. Você tem certeza de que ela é um anjo, mas você está enganado. Lucas Landry ergueu os olhos. Seu olhar se concentrou na foto. Na foto tirada pela manhã na unidade de terapia intensiva, Carla Norman estava deitada em uma cama de hospital. Ela estava conectada a aparelhos de suporte à vida. Sua pele estava cinza e seus olhos estavam fundos de exaustão. Mas ela estava viva e ela olhava diretamente para a lente, com o mesmo sorriso congelado, assustador e sardônico que o veneno provocava. A reação de Lucas foi imediata e física. Seu rosto ficou cinza acinzentado, como se o sangue tivesse desaparecido instantaneamente de sua pele. Ele se afastou da mesa tão bruscamente que as pernas de metal da cadeira rangiram no chão de concreto. Suas mãos tremiam e sua respiração ficou ofegante. Não, ele sussurrou baixinho, balançando a cabeça. Isso é impossível. É uma montagem. Eu ouvi o barulho da água. Eu ouvi a água fechar sobre ela. Não dá para sobreviver lá.
Eu esperei 10 minutos. Não havia nenhum barulho. O tenente Thibodeau inclinou-se para a frente, impedindo o suspeito de desviar o olhar da foto de sua vítima. Vou explicar como isso aconteceu, disse o detetive. Você entende bem de química, Lucas, mas não entende nada de pântanos. Carla caiu de uma altura de 6 metros, mas não caiu em águas abertas. Ela caiu em um tapete flutuante de juncos podres, musgo e galhos que amorteceu o impacto. Ela rolou para a água, mas não afundou como uma pedra. O investigador fez uma pausa para que cada palavra chegasse à consciência do criminoso. Seu veneno, o mesmo escopolamínico que deveria torná-la submissa, paralisou-a. O espasmo das cordas vocais impediu-a de gritar. O espasmo muscular impediu-a de lutar na água. E o silêncio que você ouviu não era a morte, era a paralisia. Ela estava lá, na escuridão, a poucos metros de você, viva, consciente, mas imóvel. Você foi embora, deixando-a para morrer, mas foi o seu coquetel que a salvou dos jacarés. Ela ficou imóvel por 6 dias, até que os caçadores a encontraram. Você não a salvou, Lucas. Você criou um inferno na terra para ela, mas ela voltou dele. A percepção de que seu plano perfeito havia falhado e que o objeto de sua obsessão havia sobrevivido, transformando-se em uma vítima mutilada, acabou com Lucas. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a balançar na cadeira, uivando como um animal ferido. Era o fim do jogo. O julgamento de Lucas Landry começou em março de 2008 e se tornou o evento mais badalado do estado da Louisiana na última década. O promotor da paróquia de Saint Martin o acusou de sequestro com agravantes, tentativa de homicídio doloso e lesão corporal grave. Durante as audiências, a investigação apresentou uma reconstrução completa do crime, que impressionou o júri por seu cinismo e calculismo. O promotor descreveu minuciosamente as ações do réu. Às 21h10, Lucas serviu a Carly um ponche envenenado. Às 21h25, ele saiu ostensivamente da festa pelo portão principal, para aparecer nas câmeras. Em seguida, ele deu a volta, passando por uma estrada secundária, através de um campo de cana-de-açúcar, desligou os faróis e voltou para o quintal dos fundos da propriedade. Ele conhecia o tempo de ação da droga melhor do que ninguém. Ele esperou na escuridão perto da casa de hóspedes, sabendo que Carla sairia para lá em busca de refresco. Não foi uma decisão espontânea, mas uma caçada matematicamente calculada. O diário encontrado na cabana tornou-se a principal prova da acusação. As anotações sobre a reinicialização da personalidade e as fotos da vítima não deixaram à defesa nenhuma chance de absolvição ou reconhecimento de insanidade. Em maio de 2008, após apenas 3 horas de deliberação, o júri considerou Lucas Landry culpado de todas as acusações. Ao ler a sentença, o juiz destacou a especial crueldade e frieza do crime. Lucas foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, mais 50 anos adicionais por sequestro. Ele foi enviado para cumprir sua pena na prisão de regime severo, Angola, onde permanece até hoje, em total isolamento do mundo exterior. Para Carla e Danny Norman, a sentença não foi o fim das provações. A recuperação física de Carla levou vários meses. Os médicos conseguiram eliminar as toxinas do organismo e restaurar o funcionamento dos rins. Mas os traumas psicológicos foram muito mais profundos. O sorriso sardônico desapareceu uma semana após a hospitalização, mas seu fantasma permaneceu com Carla para sempre. Ela não conseguia mais dormir sem luz, tinha medo de água e da floresta. 1 ano após o julgamento, tentando fugir das lembranças e da atenção constante da imprensa, o casal vendeu sua casa na Louisiana e se mudou para o estado do Texas, nos subúrbios de Houston. Eles mudaram os números de telefone, limitaram seu círculo de amigos e tentaram começar uma vida nova. Danny permaneceu ao lado da esposa em todas as etapas de sua terapia,
provando que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer veneno. Em 2010, eles tiveram uma filha, a quem deram o nome de Victoria, em homenagem à vitória da vida sobre a morte. No entanto, a história de Sorrisos do Pântano não desapareceu sem deixar vestígios. Ela se tornou parte do folclore sombrio do Sul. Os moradores locais de Henderson e Bree Bridge ainda contam essa história aos visitantes. A cabana no pântano de Buffalo Cove, onde Lucas planejava manter sua vítima, foi incendiada por desconhecidos um mês após a sentença. Restaram apenas estacas carbonizadas saindo da água negra. Mas a lembrança mais assustadora desses eventos são as palavras dos velhos caçadores de nutrias. Eles dizem que, mesmo agora, muitos anos depois, ao passar pelos velhos ciprestes na parte leste da bacia do Atchafalaya, às vezes sentem o olhar de alguém sobre eles. E embora a razão lhes diga que Carla Norman está viva e a centenas de quilômetros dali, no brilho da luz da lua na água, eles imaginam rendas brancas e aquele mesmo sorriso congelado e morto, que se tornou para sempre um símbolo de que, mesmo na noite mais festiva, o mal pode estar ao seu lado, segurando uma taça com veneno nas mãos.